Bem-vindos ao podcast Crescer, onde pretendemos estimular o pensamento crítico de pais e filhos em torno de temas relevantes e sensíveis através de uma abordagem baseada em factos. Tudo isto com o apoio da Panavídeo na gravação e edição de cada programa. No episódio de hoje falamos do insucesso e de como a falha do falhanço pode impactar a vida de adulto, isto é, de como a negatividade associada à falha, seja na vida académica, no desporto e atividades, pode comprometer o processo de experimentação e de aprendizagem e impactar o futuro dos nossos jovens. Bem-vindos, eu sou a Maria, mas também Leonor, e espero que ao longo desta meia hora se sinta em boa companhia. Eu sou a Lígia e prometo que vai ser melhor do que comer uma peça de fruta. E então vamos lá ao insucesso do falhanço. Normalmente fala-se muito bem do sucesso e muito mal do insucesso. E nunca se fala bem do insucesso, que era uma coisa que devia acontecer, porque o insucesso, mais do que o sucesso, traz grandes aprendizagens. Ou seja, nós costumamos dizer que quando está tudo bem, está tudo bem. Quando está tudo mal, aprende-se. Mas isto nem sempre é encarado assim. E não é encarado assim na escola, logo desde cedo. Isso compromete a vida adulta e, infelizmente, também não é encarado assim na vida adulta, onde muitas vezes, por exemplo, o insucesso de uma empresa ou o insucesso de uma experiência que a pessoa teve, acaba por condicionar o futuro e acaba por condicionar a imagem da pessoa e acaba por condicionar uma série de coisas. Realmente, qual é a importância do insucesso? É isso que estamos aqui hoje. Eu quero dizer uma coisa, nós hoje vamos chegar ao fim do episódio a querer que os nossos filhos falhem, que é o objetivo de hoje, é convencer que é bom eles falharem. Se chegamos ao fim do episódio com esse objetivo, podemos ficar 100% certas e satisfeitas, porque isso vai acontecer. Exatamente. A coisa certa, como nascer o sol, é nós falharmos. Exatamente. E como estavas a referir, vai condicionar a vida futura, vai condicionar muitas coisas, e é um tema bastante complexo, sobretudo porque referiste aí a questão da escola, e é bom que o tema seja complexo para justificar estarmos a fazer o podcast. Exatamente. Não valia a pena estarmos a falar. Só dando assim um contexto mais geral do que eu acho sobre o assunto, é que a percepção da falha também se insere num contexto social mais alargado. Estava a referir, falham os negócios, e se tu vais para diferentes países, a forma como um falhanço do negócio é visto é muito diferente. A forma como as pessoas são percepcionadas, se um negócio falhou e nas novas oportunidades, é muito diferente. E o peso social que isso tem é muito diferente de país para país. Não sei agora se é a causa, se é consequência ou se estamos no... Mas é uma cultura, de qualquer das formas, que já vem do tempo da infância e da escola. É isso. Portanto, que os miúdos começam logo a ser incutidos com... absorver, sim. Exatamente. A absorver esse tipo de pedagogia quase. Sim, é a percepção que tenho, e cada vez mais tenho essa percepção. E dito isto, entramos num tema muito complexo e muito interessante, que me levou a passar uma semana a ver artigos, que é o falhanço da escola. Exatamente. A passagem ou a retenção. E eu até confesso que eu sou pró-consequências dos atos, mas as evidências são mais fortes do que os factos. Convicções. Do que as convicções. Os factos são mais fortes que os argumentos. E a verdade é que toda a informação aponta no mesmo sentido, replicado com algumas raras exceções, de que a retenção não é benéfica. Mesmo quando os alunos não atingiram os objetivos, a retenção tem um peso negativo generalizado, o que coloca questões muito mais desafiantes em relação à escola, porque significa que também não podemos ter uma escola que não serve para nada.
não é? Temos que ter uma escola, o objetivo da escola é que eles aprendam, portanto temos que ter uma escola que ensine e que no futuro nós possamos atravessar pontes tranquilos, porque acreditamos que o engenheiro que fez o plano da ponte sabia o que estava a fazer. Sabia o que estava a fazer, ou estás numa cirurgia e o cirurgião distingue o rim do estômago, assim um bocado exagerado, mas por outro lado, esta mudança, e nós tínhamos falado nisso aqui há tempos, lembras-te de que nós mudamos o foco, parece haver uma mudança de foco da sociedade, da exigência para a proteção da pessoa, em que a proteção do sentimento, a proteção da pessoa não ficar ferida, não ficar sensibilizada, aumentou. É tudo agora muito cuidado, porque ninguém pode ficar ferido, ninguém pode ficar sensibilizado, como se isso fosse possível. Mas aqui vai para além disso, porque estas pesquisas que já datam desde a década de 70, 80. E estamos a falar aí numa visão educativa um bocado diferente do que é agora. Desde aí, consistentemente, tudo aponta que a retenção, não é benéfica. O que significa que tem que se lidar com o falhanço e com resolver esse falhanço antes de chegarmos à retenção. Ok, então vamos lá pôr aqui um ponto nos is antes de continuar a conversa, porque o nosso público é essencialmente de Portugal e de Moçambique, e isto são dois contextos muito diferentes. Portanto, a primeira, eu tenho uma visão mais clara do que se passa em Portugal do que o que se passa em Moçambique, e não sei se tu sabes, se aqui a retenção é encarada da mesma forma ou não. É encarada, ou seja, também há uma tendência das escolas não reterem os alunos, ou que é diferente e tipo chumba, chumba, não chumba, não chumba, ou não, nem sequer se pensa nisso. Como é que estamos aqui a nível deste contexto? Em Portugal, claramente, a tendência tem sido não reter os alunos, e já vamos falar um bocadinho daquilo que eu acho que é o impacto que isso está a ter e das coisas que tenho ouvido no mercado de trabalho e na vida depois das próprias pessoas. Mas antes de continuarmos por aí, como é que nós estamos aqui? Tu sabes, tens alguma ideia relativamente aqui ao contexto onde nós estamos? Um bocadinho, mas deixa-me só dizer-te que o meu desafio para ti é, em vez de focarmos na parte só escolar, focarmos na parte, porque eu acho que a parte escolar é quase como a ponta do iceberg, é quase a consequência de uma série de atitudes e de maneiras de estar que protegem as crianças de falharem e terem responsabilidades, e estamos no fim da escala, não estamos bem no fim da escala, que há muito pior do que isto, mas para termos práticos aqui estamos na ponta do iceberg da normalidade, porque depois há casos mais complicados que já também infelizmente não são muito normais, mas a retenção não é tão fora do normal assim. E por normal, leia-se comum, não normal com o valor no sentido normal. Não, normal comum. Portanto, o meu desafio para ti é, vamos falar como é que vamos tratar da falha para se calhar criarmos crianças mais capazes de trabalharem, de lidarem com as dificuldades, e se calhar nem sequer chegarmos tanto a esse ponto. Mas aqui é uma realidade um bocadinho diferente, porque o sistema escolar público luta com dificuldades imensas, e portanto a retenção é quase impossível, porque a qualidade de ensino e a capacidade mesmo de recursos para ensinar é muito baixa. E, portanto, os alunos acabam por passar. Não é um modelo assim tão pensado como noutras geografias. É um modelo de realidade impõe-se. Okay. E a realidade é muito limitada neste momento. Mas, curiosamente, há uma escola privada que tem uma elevada taxa de sucesso e com um nível de ensino, e eu não vou dizer o nome. Claro. Até porque a escola funciona bem, mas tem esta pequena limitação, e é giro para vermos o contraste daquilo que estávamos a falar. É uma escola onde os professores investem muito nos alunos. Os alunos faltam às aulas e os professores vão lá falar com eles, vão lá ver se há um aluno que está em dificuldade, o professor vai lá e senta-se, que parece um modelo de sonho. E conheço mais do que um caso que, ao saírem dessa escola, tiveram dificuldades imensas para conseguir funcionar nas outras escolas. Porque depois as coisas corriam mal e ninguém ia lá perguntar o que é que estava a passar,
porque depois os professores não iam no fim da aula perguntar: então o que é que vocês estudaram? Não sei quanto. Não acontecia, se tinhas dúvidas tinhas que as colocar, se não as colocasses. Pronto. Ora bem, era aí, por isso é que eu acho que nem precisavas de pôr o desafio, porque eu para mim não me interessa muito sinceramente, até porque eu hoje em dia digo, a vida é tão longa que para mim eles chumbarem ou não chumbarem, o tempo que perdes não é relevante naquilo no tempo que tu tens pela frente. Portanto, sinceramente, exatamente, portanto, sinceramente para mim o grande problema não está no impacto que isso tem na vida escolar do aluno. Para mim, o grande problema está, e o grande desafio, as grandes questões e as grandes dificuldades estão exatamente no que essa filosofia pode trazer depois em termos de futuro. E para mim, eu vejo a coisa em duas perspectivas. De um lado eu acho que o não teres a retenção, o não teres o chumbo, e se calhar daí vem esse aspecto positivo que tu dizes que aparece em vários estudos, se calhar desmistifica a falha, ou seja, a pessoa aprende a conviver melhor, tipo, falha mas continua, tem a possibilidade de continuar e de evoluir. Mas por outro lado, acho que se isso é feito de uma forma, eu não diria inconsequente, mas de uma forma não estruturada, se é só, não vamos reter os alunos, não sei com que critérios nem porquês, o que é que isso depois pode ter de impacto na vida? Porque depois na vida tu chegas ao trabalho e se fores incompetente és despedido. E se fores muito incompetente não arranjas trabalho porque há outros mais competentes que tu. Portanto, na vida tu realmente tens consequências por falhar. Isso... Confessa que tu estiveste a ler os mesmos artigos que eu. Não, porque não há... Juro que não. Juro que não. Porque é esse ponto que tu nem referes. sabia que tu tinhas feito um artigo sobre isso. É loucura. Tens que me dar o artigo para eu ler. Não, eu não fiz, li. Li. Pronto, mas tens que me dar os interesses. Não, porque é exatamente isso. Quando estes artigos falham na não retenção, não é alegremente vamos deixar os alunos transitar. É uma série de medidas que têm que estar a postos para que esses alunos recuperem, desde aulas de apoio, aulas de verão, outros recursos educativos. Portanto, não é simplesmente, e se calhar por isso é que há esta questão e são publicados, não é? Porque duvido que se fosse, olha, bora lá deixar passar. Claro. Seria assim um bocadinho questionável, como tu estavas a referir, até em termos do futuro dos alunos, então nem valia a pena andarem na escola, não é? Pronto, então a questão é como lidar com a falha e o que é que beneficia aos miúdos, porque a falha tem vários, pronto, quando tu falhas necessariamente vais ter uma consequência negativa disso, em qualquer coisa da tua vida. Ou, se é num negócio perdes dinheiro, se é na escola chumbas, se é numa atividade se calhar não chegas tão longe como querias, portanto há sempre associado à falha um aspecto negativo e um aspecto de frustração pessoal até, que ninguém fica indiferente a ter falhado, só se for um inconsciente, não é? Pronto, se calhar há pessoas que ficam, mas pronto, mas não é dessas que estamos aqui a falar. Estas também não vão estar a ouvir. Exatamente, o comum das pessoas tem uma componente de frustração pessoal quando falha, que depois pode ser exponenciada ou não pelo contexto onde está. Pronto. E quando é levada a níveis muito extremos, pode realmente comprometer o futuro e a continuidade, porque às vezes até leva a depressões ou leva a situações que depois são mesmo complicadas de gerir a nível pessoal. Mas a falha, eu acho que é isso que as pessoas olham um pouco, tem uma componente muito positiva, que é, tu aprendes com a falha. Falhaste, da próxima vez não vais repetir os mesmos erros. O erro ajuda-te a aprender. É o que eu digo, tu não aprendes com o sucesso. Quer dizer, também aprendes, obviamente, se fizeste bem, vais olhar para trás e não vais querer mudar a fórmula porque aprendeste bem. Mas o que é facto é que o tu falhares, o tu errares, permite pensar sobre o erro, melhorar, torna-te mais resiliente, porque tu, se cais e te levantas, aprendes a cair e da próxima vez já te magoas menos e da outra a seguir ainda menos e da outra a seguir. Tem este aspecto positivo que é pouco relevante para muitas pessoas e que se acabam por focar mais nos aspectos negativos do que nos aspectos positivos. E isto, a nível da educação, é uma coisa muito importante, porque pode ensinar mais ou menos os miúdos a lidarem com a frustração, pode-lhes conferir mais ou menos resiliência,
Mas depois também há aqui um equilíbrio difícil, porque é aquilo que estávamos a falar, tipo, se dizes, não, a falha não é importante, podes sempre falhar, o puto também, tipo, vou sempre falhar, também não é importante ter boas notas, portanto, também não é isso, ter sucesso naquilo que estou a fazer. Portanto, há aqui um compromisso que a nível de educação é difícil, para mim acho que é difícil os pais estabelecerem, porque ou tu dizes, ou é sempre normal não atingires os teus objetivos, e também não é isso, não é? Ou como é que se gera isto? Estavas a falar da normalidade de não atingir os objetivos e das pessoas focarem sempre no aspecto negativo da falha. E eu não acho que necessariamente isso tenha a ver com a permissividade. Isto é, a minha percepção é que tem muito a ver com aquilo que tínhamos falado de estarmos muito orientados para proteger. Nós queremos que eles percebam as consequências, mas depois não queremos que eles sintam as consequências, porque não queremos que eles sofram, porque queremos protegê-los do desconforto e queremos protegê-los do sofrimento. E eu acho que é muito assim, nessa linha, nesse espaço vazio que fica, eu quero que ele perceba as consequências, mas não quero que ele sinta as consequências, e deixa ali como é que exatamente então ele vai perceber as consequências. E a falha passa a ser produtiva se ele perceber as consequências e se perceber que a falha é inevitável. Há o treinador do Nadal. O Nadal, para quem não acompanha, ainda joga ou já se retirou. Se ainda joga, já há pouco, está no limite de se retirar, mas eu até acho que ele já se retirou este ano passado, que foi o número 1 do mundo. E ele falava de uma percepção que as pessoas têm, que era: não, se tu acreditares, tu vais conseguir tudo. O que dá mais peso ao falhanço, na minha opinião, porque depois tu não consegues e foi porque tu não acreditaste o suficiente, e aquilo é quase como nem vale a pena, ou então se eu acreditar também não preciso trabalhar. E o que ele dizia é que isso é uma falácia, porque quer acredites, quer não acredites, vais falhar. Mesmo quando tu te esforças muito, vais falhar. O que acontece é que se te esforçares muito, vais falhar muito menos e a probabilidade de falhares é muito menor. E às vezes eu acho que tu aceitares que uma coisa é uma realidade é muito mais libertador do que passares a vida a fugir dela, sobretudo quando é uma coisa incontornável. E não te permite pensar nessa possibilidade e trabalhar considerando que isso é uma possibilidade. E aí, quando vejo os pais a fazerem os trabalhos de casa dos filhos porque os filhos não fizeram, ou a resolverem o exercício sem ele o levar para a escola, para ele levar os trabalhos de casa todos feitos, todos bem feitos, estás a limitar a oportunidade dele aprender. Porque é na resolução do que falhou e na aceitação de que falhar é só isso, não faz dele um falhado. Falhar não faz dele um falhado. Que vai haver espaço para ele depois também não ter medo, crescer, não ter medo de novos desafios, não olhar para uma coisa que lhe parece difícil e dizer: ui, eu nunca vou conseguir fazer isto. Ou não perceber à primeira. Pois, essa é a questão. Pronto, tu há bocado estavas a falar da necessidade de proteger e no caso de quando as pessoas erram ou têm, de não querer que os miúdos sintam as consequências, mas isso se calhar está-nos a levar a um mundo onde depois eles têm uma fraca capacidade de resistência e se calhar não estamos a beneficiá-los, porque se calhar quando eles depois crescem e estão sozinhos no mundo, assistimos e isso é uma coisa que, por exemplo, eu tenho ouvido bastante de pais com quem falo, ainda agora quando estive de férias estava a falar de um desses casos, mas conheço vários, por exemplo, aqui em Moçambique, que é quando depois os miúdos saem de casa, porque em casa foram sempre, pronto, e aqui então isso é muito fácil, ainda estávamos a falar disso aqui há uns dias, é muito fácil porque os miúdos nas escolas estão em ambientes super protegidos e acabam por, mesmo pelos pais, estarem em ambientes muito protegidos, porque como o ambiente é agreste e há dificuldades de infraestruturas, por exemplo, em termos de transporte, os miúdos depois são muito acompanhados em termos de levar à escola, trazer da escola, portanto há todo um contexto que os protege. Na escola são poucos
e, portanto, é mais fácil serem os melhores, porque há uma amostra mais pequena, e depois, quando vão para o mundo exterior, quando saem deste contexto, e como tu estavas a dizer há bocado, que saem da tal escola e passam para outros contextos, saem daqui e passam para outros contextos, qualquer vento os derruba, porque não estão habituados a ser resilientes, pronto. E isso é a grande questão, se ao querermos proteger, ao deixar esse espaço, não é? Do não querer que eles sintam e que se magoem e que esfolem o joelho, como eu costumo dizer, que depois, quando são adultos, é o que eu digo, qualquer ventinho, qualquer coisinha, estamos a criar uma sociedade onde as pessoas, à mínima dificuldade, tombam, porque não estão habituadas a caírem e a levantarem-se e, sobretudo, a fazerem isso de modo próprio, de energia própria. Ou seja, estão sempre à espera de estar lá a muleta, de estar alguém que vai ajudar a levantar. Isso às vezes não acontece. Às vezes nós temos que só levantar-nos sozinhos, porque não está ninguém à volta. E quando falas disso, de levantarmos sozinhos e de estar alguém a apoiar, se fores a algum parque que tenha crianças pequenas, tens esta experiência curiosa, que é a resposta das crianças à queda depende da resposta da pessoa que está a cuidar delas à mesma queda. Tens uma criança que cai e que olha e que vem alguém e diz: anda lá, levanta. E a criança levanta, não se passou. Nada. Capaz às vezes de chorar, a se choramingar assim um bocadinho, mas a vida continua-se, não se passou nada. E tens outros na mesma queda, começam a chorar e vai alguém a correr. O que é que se passa? Coitadinha, aquela criança, durante 10 minutos... É um berreiro. Como se tivesse ficado gravemente ferida. E tu vês isso mesmo em crianças pequeninas, e tu de certeza que tiveste essa experiência, não é? Claro, sim, exatamente. Não, claramente é a forma como se reage, eles reagem também. Isso aí não há dúvida nenhuma. E isso são as falhas deles. Portanto, estamos desde o início a criar a forma como eles sentem a falha ou interpretam a falha. Numa forma não muito óbvia, não muito consciente, mas aquilo são as falhas deles, onde eles falham nestas idades, em cair, em trepar e cair. Muito cair. Exato. Envolve muito cair, essencialmente. Mas a reação dos pais condiciona imenso e condiciona se eles vão voltar a tentar ou não. Pronto, e isto está depois também relacionado com as questões da autonomia, como nós estávamos a falar da outra, não se pode separar uma coisa da outra, porque a gente não pode querer ter os filhos numa redoma e depois querer que eles sejam independentes, porque a independência necessariamente vai trazer riscos e maior oportunidade de erro e maior necessidade da pessoa se orientar sozinha. E essa necessidade da pessoa se orientar sozinha, agora estás a falar e estávamos a falar do episódio da independência, alguém me comentava depois que tinha ouvido e tinha dito, mas vocês deviam falar da parte da responsabilização, de que eles têm que ser responsáveis. E é aqui na falha que isso acontece. Exatamente. Porque é eles, ao lidarem com a falha, ao lidarem com as responsabilidades, que eles próprios vão perceber os limites internamente. Não os limites porque alguém lhe disse que aqueles são os limites. Vão perceber porque é que alguém lhes disse que há aquele limite. É aí que eles vão construir os limites internos, e esses eu acredito que sejam muito mais eficazes até do que aquilo que nós lhes dizemos. E isso é que os vai proteger nesse caminho da independência. Muito bem. Eu acho curiosamente ainda não estamos no tempo e já não temos nada para dizer sobre este tema, porque a falha fala por si. Não, chegámos ao fim. Acho que o wrap-up disto é realmente, mais uma vez, percebermos que não podemos ter os miúdos dentro de uma redoma, que é importante criar seres resilientes e capazes de gerirem o seu processo de crescimento e de aperfeiçoamento, porque é da falha que vem, é o que eu digo, até novas ambições, da pessoa estabelecer novas metas, novos objetivos. Ok, falhei neste, vou estabelecer outros, vou correr para este, novas metodologias, aprender e tornar-se mais resiliente. E é assim que se formam pessoas capazes de depois enfrentar as dificuldades e de contribuir, se calhar, de uma forma mais positiva. E a outra grande coisa que eu acho que vale a pena dizer neste tema, e a ideia que vale a pena, é, ao mesmo tempo, o entender que a falha
é um processo de aprendizagem, não significa ser permissivo, mas ao mesmo tempo também a falha não pode ser encarada como um desastre e uma coisa que condena a pessoa para todo sempre. A pessoa falha uma vez e fica um incompetente para sempre. Não é assim. E aqui eu vou acrescentar, concordo completamente, vou acrescentar que na falha interessa muito a razão da falha. Se o meu filho falhou porque não quis saber, temos um assunto. Se o meu filho falhou porque teve dificuldade e não conseguiu navegar, temos outro assunto. Se o meu filho falhou porque tende a desistir quando as coisas ficam difíceis, temos outro assunto. Portanto, há falhas e falhas, e encarar a falha só no valor facial dela de falhou é um drama, é impedir de que haja evolução, porque aqui eu vou voltar a realçar, porque acho que nunca é demais. A falha é inevitável. Não há como. Vamos todos falhar. Umas vezes mais, outras vezes menos. Às vezes inesperadamente, às vezes por culpa nossa, às vezes não. Mas é inevitável e incontornável. A falha faz parte de lidarmos com a realidade. E mesmo a capacidade de aceitação da falha e de resolução da falha apoia o processo de autoestima suportada na realidade e na resiliência. Muito bem. Sim, senhora. Belíssimo wrap-up. E a tua sugestão? A minha sugestão vai ser uma sugestão desportiva, que é: vamos sair para a praia, vamos sair para o coisa e vamos jogar raquetes ou futebol. Vamos fazer um desafio de família, a contar pontos, fazer mesmo um desafio de família. Vamos nos expor à situação de ganhar ou perder. E de falhar ou não. E de falhar. Queres dizer? Exatamente. Muito bem. Então, eu vou deixar, não uma, mas 2 sugestões, porque afinal tinha aqui uma sugestão de que me tinha esquecido. E então sugiro um filme que está no Netflix. Na realidade são 2 filmes que estão no Netflix. Aqui em Moçambique este fim de semana é prolongado, portanto dá sempre jeito de ter 2 filmes para ver no Netflix. E então um é o The Theory of Everything, que é o retrato sobre a vida do físico Stephen Hawking, e para quem ainda não viu, é um belíssimo filme, porque isto vinha a propósito do episódio passado, que é da deficiência, porque ele foi casado com uma mulher que não tinha nenhum tipo de deficiência. Juntos tiveram 2 filhos. Naturalmente ele era uma pessoa com uma inteligência fora do comum, e tiveram os seus desafios, e o filme está belíssimo dentro do contexto e recomendo realmente. E depois, e que também tem, este filme tem as 2 vertentes, também tem esta vertente da resiliência e do quão resiliente se precisa de ser e como é que os desafios nos ajudam às vezes a superarmos. O outro filme é mais levezinho e chama-se Joy, The Birth of IVF, e é a história do primeiro bebê in vitro, que acontece alguns nos anos 60, na década de 60, e que também vale a pena ver, porque é uma história de evolução para a ciência e que nos traz um tema. Aqui começou a possibilidade de, se calhar, algum dia manipularmos todas estas coisas. E, portanto, também é um filme que vale a pena ver, porque vamos lá chegar noutros temas, se calhar. E assim terminamos o nosso episódio. No próximo episódio falaremos de um tema quente: redes sociais. É um tema sempre atual. Neste momento estamos com algumas questões mais profundas à roda do mesmo. Vamos lançar alguns desafios antes do episódio para a nossa comunidade e, portanto, não percam no próximo episódio a nossa conversa sobre as redes sociais, a utilização, os motivos e os impactos que podem ter na vida dos nossos adolescentes. Um tema quente do momento. Até para a semana! E assim, com o apoio da Panavídeo, chegamos ao fim do episódio de hoje. Entretanto, descubra-nos, acompanhe-nos e deixe-nos o seu comentário. Prometemos ler, ouvir com atenção e, talvez até, quem sabe, 2 dedos de conversa. Até à próxima!